Olá, eu recebo aqui hoje no Saúde em Dia a cardio-oncologista Isso. Natália Castro, que é uma subespecialidade tão importante que eu fui estudar muito para saber dela. A gente vai dividir isso aqui hoje, Natália, em perguntas gerais que o público faria, formas de diagnóstico, prevenção, se é que existe, que tipo de tratamento e experiências humanas, né, que você já Uhum. teve, porque o médico sente muitas vezes, né, em geral. O que é a cardio-oncologia, o que ela é e por que ela é tão importante no cuidado com pacientes oncológicos? Uhum. Primeiro, eu queria agradecer o convite para falar sobre um assunto que é tão importante, tão Verdade. atual, né? E que muita gente ainda não conhece. Não mesmo. É uma especialidade relativamente nova da cardiologia, né? Tem poucos anos, deve ter menos de uma década que ela Caramba. começou, né? E isso porque o tratamento oncológico ele foi evoluindo muito ao longo dos anos e foi se percebendo que algumas medicações utilizadas no tratamento do câncer era tóxica para o coração. Então, o que acontecia? O paciente tratava o câncer e ficava com uma sequela cardíaca. Então, isso é tudo que a gente não quer. É um paciente curado de câncer com uma sequela cardíaca. E outra coisa que acontece muito frequentemente é, às vezes, o paciente precisar interromper esse tratamento do câncer por conta de uma descompensação cardíaca. Então, Que isso um atrapalha. provoca o outro, é isso? Na verdade, o câncer e as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no mundo. E elas têm os mesmos fatores de risco. Então, por exemplo, um paciente que é hipertenso, diabético, obeso, lá ao longo do tempo, né, ele tem a chance dele é aumentada de ter tanto uma doença cardiovascular quanto o câncer. Então, o câncer pode causar uma doença cardiológica, como uma cardiopatia pode causar um câncer ou não? Existe esse conceito, né, que a gente até chama de cardio-oncologia reversa, de uma poder causar outra e a outra Ah, poder causar uma. Mas o que a gente foca realmente na cardio-oncologia é a questão do tratamento medicamentoso, do tratamento do câncer, que pode atacar diretamente o coração. Então, existem, por exemplo, o tratamento do câncer de mama. O tratamento atual, que é mais utilizado, são as antraciclinas. Essas antraciclinas, elas causam uma lesão direta no músculo do coração e deixando o coração fraco, que é a insuficiência cardíaca. Existem outros exemplos, por exemplo, o tratamento do câncer de colo, utiliza uma droga que chama fluoracil, causa um espasmo das artérias do coração que leva ao infarto. Então, por isso, um acompanhamento em conjunto com o oncologista, né, durante esse tratamento é importante, porque a gente faz um segmento junto com ele para poder avaliar o que essa droga está causando nesse paciente, se ele está entendi. tolerando bem. E existem uma série de exames e um tipo de acompanhamento para cada tipo de quimioterápico utilizado. E quem é que deve procurar o cardio-oncologia? Quem está sentindo o quê ou quem está fazendo que tratamento de câncer? Ou quando ele tiver algum sintoma? O ideal seria que todos os pacientes que fossem ser submetidos a um tratamento de câncer procurassem um cardio-oncologista. Por quê? Primeira coisa, para você começar a fazer um tratamento de câncer, o ideal é que você esteja com todas as suas comorbidades devidamente controladas. Né? Então, Controlados, assim, por claro. exemplo, você já tem ali uma hipertensão, diabetes, ou é obeso, e vai começar um tratamento que é tão penoso, né? Tem que estar tudo muito equilibrado para você conseguir tolerar esse tratamento. E muitas vezes o que acontece na consulta da cardio-oncologia é que a gente descobre algum problema de saúde, alguma cardiopatia que o paciente nem sabia que ele tinha. Então imagina você começar um tratamento com alguma cardiopatia que não era conhecida, não era controlada, o tratamento fica muito mais complicado. Então, a cardio-oncologia, por exemplo, ela pode contribuir para identificar riscos cardiovasculares, Com certeza. né, no início de um tratamento Sim. oncológico. Esse aí seria um excelente motivo Uhum. para o paciente com câncer já procurar. Porque ele já deixa esse problema dele devidamente controlado para que durante o tratamento ele não tenha Não nenhum tem problema, nenhuma intercorrência. intercorrência que pode, o que acontece? Às vezes essas intercorrências levam à interrupção desse tratamento, que é tudo que a gente não quer. Gente, Interromper o tratamento do e câncer, o você imagina? susto? A Pois pessoa é, falou, eu estou com câncer, agora apareci com problema, né, cardiológico. cardiovascular.
Pacientes que já possuem histórico de doenças cardiovasculares têm mais chance de complicação durante o tratamento Tem sim, oncológico? com certeza. Que é um número grande de Grande, pessoas. porque como eu falei, na verdade, quando você descobre um câncer ali por volta de 65, 70 anos, muito provavelmente você já tem uma doença cardiovascular associada, porque as doenças compartilham os mesmos fatores de risco. Então, muito provavelmente esse paciente com o diagnóstico também tem um problema cardíaco. Então, a gente tem que avaliar esse paciente como um todo, ver o que ele tem e deixar ele muito bem preparado para esse tratamento. Você falou desse diagnóstico e prevenção. Não existe prevenção. Prevenção é acompanhar com o médico, né? Prevenção é exame. Prevenção é muito mais do que acompanhar com o médico e fazer exames. A prevenção na cardiologia, ela é muito de hábitos de vida. Todo médico é uma coisa que eu bato na tecla todos os dias com os meus pacientes no consultório. Do que mais importante do que você tomar remédio, do que você fazer o seu check-up anual, é você cuidar da sua vida. Dos fatores, assim, o que acontece? Você tem paciente que vai no médico, faz aquele check-up anual, fala assim, meus exames estão todos normais, eu volto no ano que vem. Continua fumando, continua sedentário, né? Não faz o menor sentido. Esse vai voltar no ano que vem ou no outro com algum problema. Com certeza. Então eu já sei, todas as áreas dizem a mesma coisa. Sedentarismo chega, se alimentar bem, comer o que vem da terra e não o que vem da farmácia ou o que vem do supermercado, gordura saturada, etc. Bom sono, não fumar, não beber, tá. Isso daí é muito mais importante do que ficar indo no médico fazendo exame para ver se está tudo certo. E mais difícil, por isso que é mais fácil se encher de umas caixas de remédio ali e não funciona muitas vezes. Com certeza. O tratamento, né, de um caso ou de outro. Por exemplo, a quimioterapia e a radioterapia, você já disse que elas podem afetar o coração. Uhum. E aí, como é que trata essas duas coisas juntas, para que o tratamento do câncer não seja interrompido? A quimioterapia, diversos remédios da quimioterapia e outras drogas utilizadas no tratamento do câncer, assim como a radioterapia, cada uma lesa o coração de uma forma. Então, não tem um padrão. Por exemplo, estou fazendo um tratamento de câncer e eu vou ficar com insuficiência cardíaca. Não é isso. Cada tipo de droga causa um tipo de problema. Então, eu vou acompanhando esse paciente, por exemplo, eu sei que a antraciclina causa insuficiência cardíaca. Eu vou seguindo esse paciente com ecocardiograma, seriado, faço um exame de sangue avaliando troponina e BNP. Mas o oncologista tem que saber disso. Esse acompanhamento é sempre em conjunto com o oncologista. A gente tem que estar ali sempre alinhados para uma melhor condução desse paciente. Por quê? Às vezes, eu tenho um paciente que apresentou uma cardiopatia por conta de um quimioterápico, que eu preciso discutir com o oncologista opções de tratamento. Vamos tentar mudar o tratamento desse paciente sem atrapalhar o tratamento dele, mas às vezes mudando para uma droga que seja menos cardiotóxica, para o paciente conseguir tolerar. E quando o paciente não tem esse acompanhamento, né? Ou seja, o oncologista não avisou, não acompanha e tal, quais são os sinais que esse paciente tem que ele pode estar desenvolvendo alguma doença cardiovascular? Esses sintomas é um pouco difícil de perceber, porque o tratamento do câncer, ele debilita muito o paciente. Então, o paciente fica fadigado, fica cansado, prostrado. Esse cansaço pode atribuir ao tratamento ou ao próprio câncer, né? Então, quais são os sintomas mais comuns da doença cardiovascular? É cansaço. O que é o cansaço? É uma dispneia, é uma falta de ar. Isso, às vezes, ele pode atribuir assim, nossa, estou mais cansado porque eu estou parado, estou sedentário, não estou conseguindo fazer exercício. E aí fica achando que é uma coisa que às vezes é do câncer ou do tratamento, mas na verdade é um problema cardíaco que ele está desenvolvendo. O oncologista tem que conhecer essa sua especialidade. E aí, já pegando o seu gancho, é possível adaptar o tratamento de câncer de uma maneira que ele proteja o coração? Adaptar para proteger, não, mas adaptar para evitar lesão. Isso sim, né? Então, se eu já tenho um paciente, antes do início do tratamento, que ele já tem um coração não tão bom, eu posso conversar com o oncologista para a gente discutir se faz um tipo de tratamento ou outro
visando não afetar o coração desse paciente. Perfeito, perfeito. A idade e condições pré-existentes, né, hipertensão, diabetes e tal, seguramente influenciam muito nessa possibilidade. Com certeza. Quanto mais comorbidades esse paciente tem, maior a chance dele desenvolver uma cardiotoxicidade pelos quimioterápicos. E quem já terminou um tratamento oncológico, precisa continuar observando o coração? Precisa. Dependendo do tipo de quimioterápico, essa lesão que ele causa no coração pode ser a longo prazo. Por exemplo, radioterapia. Pacientes que têm tumores de mama ou linfoma que irradia a região torácica, essa radiação ela passa em cima das artérias do coração, das artérias coronárias. Então, essa lesão da radiação, ela vai mostrar problemas daqui a 5, 10 anos do tratamento. Nossa. Então, é um paciente que tem que ser acompanhado de perto, porque ele pode apresentar problemas anos depois do tratamento. Então, o paciente oncológico, veja se o meu raciocínio está certo, o silogismo do que você falou, oncológico precisa incluir no seu pacote de exame anual a avaliação do cardiologista, do cardio-oncológico. Porque se são 10 anos de gap aí, de possibilidade, você tem... É igual o câncer, vai monitorando por 5 anos. Exatamente. Então tem que ter esse monitoramento. Caramba! Por isso que assim, eu tento ao máximo divulgar essa especialidade, que é uma especialidade que não é conhecida, nem pelos oncologistas e nem muito menos ainda pela população geral. Eu queria dizer isso. E de vez em quando, eu fico feliz quando chega um paciente no meu consultório que não foi nem encaminhado pelo oncologista, foi porque alguém falou com ele, olha, tem uma especialidade nova, que é a cardio-oncologia, e ele vem querer consultar, querer saber o que é. Então, assim, eu fico feliz que o conhecimento da especialidade já está espalhando. Eu fico muito feliz de poder fazer isso e vamos fazer mais. Pacientes oncológicos que estão aí, ou amigos que você tenha, por exemplo, precisam procurar um cardio-oncologista, porque são ações que podem prevenir ou postergar ou não existir. Podem mudar o prognóstico do paciente. Mudar o prognóstico. Que hábitos podem ajudar a proteger o coração durante o tratamento do câncer? Hábitos que podem proteger o nosso coração sempre. Exercício físico. Existem trabalhos, estudos grandes mostrando a importância do exercício físico durante o tratamento do câncer. Que, inclusive, ele aumenta a eficácia do tratamento do câncer. Ele diminui a chance de efeitos colaterais causados pelo tratamento. Então, assim, sempre que a gente puder, a gente tem que prescrever o exercício físico, assim como você prescreve um remédio. Um remédio, também acho que é para todo mundo. Para todo mundo. Eu estou falando em causa própria. Mas às vezes é difícil a gente prescrever um exercício físico para um paciente com câncer, porque ele fica muito debilitado por conta do tratamento. E às vezes é um paciente que, na história de vida dele, nunca foi muito ativo e tal, e como começar o exercício físico nessa fase. Mas se a gente mostra para esse paciente a importância do exercício físico, que isso vai ajudar no tratamento, na eficácia do tratamento do câncer, ele acaba aderindo. E a gente mostrar pacientes oncológicos que mudaram e melhoraram exatamente por conta do exercício. E depois entraram naquela roda viva, né? É seguro para um paciente que faz tratamento oncológico e que desconhece a cardio-oncologia. É seguro para ele usar medicações tradicionais, tipo beta-bloqueadores? Sim, inclusive o tratamento das doenças cardiovasculares em geral, sejam causadas por qualquer tipo de doença ou pela quimioterapia, ele é o mesmo arsenal terapêutico, entendeu? Então, é seguro sim. Eu queria agora vir para a Natália humana, que deve vibrar com a melhora, o andamento, o compartilhamento. Eu queria saber se você pode compartilhar algum caso de sucesso em que a cardio-oncologia
contribuiu, desempenhou um papel crucial naquele tratamento que você participou ativamente? Eu tenho uma paciente que é uma querida, que tem 74 anos. Ela teve um diagnóstico de câncer de pulmão e estava em uso de uma medicação que chama imunoterápico. Esse imunoterápico, ele tem um potencial evento adverso que é a miocardite. Todo mundo já deve ter ouvido falar de miocardite por conta da Covid, né? Que é uma inflamação no músculo do coração que pode deixar o coração fraco. E essa paciente, essa é uma complicação bem rara da imunoterapia, mas quando ela acontece, ela é muito grave e por muitas vezes fatal. Nossa. E aí, a gente sabe na literatura que quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, maior e começa o tratamento, maior é a chance desse paciente recuperar. E essa paciente, ela já estava acompanhando comigo desde o início, e ela começou a relatar, tô muito cansada. Eu falei, cansaço, acende aquele alerta, né? Será que ela está cansada por conta do tratamento, por causa do que ela está um pouco mais sedentária? Ou será que já não pode ser um sinal de uma insuficiência cardíaca ali incipiente? Aí fui acompanhando de pertinho, fiz o ecocardiograma, comecei a fazer os exames de sangue e os marcadores dela foram se elevando e o que acontece? A evolução dela foi muito rápida. Nossa. Eu identifiquei esses biomarcadores elevados, pedi para suspender essa imunoterapia, só que essa imunoterapia, quando a gente suspende ela ainda continua com um efeito residual. Então, essa paciente ficou super grave, ela internou no hospital, foi entubada, ficou muito, muito grave mesmo, mas por a gente ter suspendido essa medicação e começado o tratamento, que era com corticoide bem precocemente, essa paciente conseguiu recuperar, saiu do hospital, ela acompanha comigo e hoje a função do coração dela normalizou. Então é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Assim, e eu muito, muito, muito feliz, gente, de saber, eu me sentiria muito acolhida por você, porque é alguém que acompanhou um dos momentos mais duros, mais emocionalmente sacrificantes, que é o momento de um tratamento desse tipo. Então, eu agradeço demais a sua presença. Você tem aqui embaixo o @ da Natália, aqui na descrição. E nós estamos aqui aí no SEIB do Edifício Velho. Quer dizer que eu fiquei muito feliz em conhecer, fui estudar essa área e saber que você faz isso com tanto amor. Eu que agradeço. Muito prazer, Natália. Prazer. Muito obrigada. E o Saúde em Dia fica por aqui, sempre levando a melhor informação para você. Vamos comer um pão de queijo. Vamos.